Bem, pessoal, então a nossa quarta aula de sólidos geométricos, tá? A parte de geometria espacial, e hoje nós vamos trabalhar o cone. O que vem a ser, qual é o formato de um cone, tá? Nós já citamos alguns exemplos aqui, tá certo? Eu tenho como cone, eu posso colocar, porque pode ser aquele chapeuzinho de aniversário, tá? Como um exemplo aí. Eu posso ter aqueles cones de sinalização de trânsito, tá? Eu posso ter uma casquinha de sorvete, é óbvio que eu tenho que desconsiderar essa parte que tem um formato diferente, mas você observe que é nessa situação, nessa foto, ó, tem tipo um copinho para fazer o revestimento da casquinha de sorvete. Então, esse copinho ele tem um formato cônico, tá certo? Bem, quais são as características de um cone? Observe que ela tem o quê? Ela tem uma região circular, que nós chamamos de base, que é um círculo, tá? Dependendo da situação, esse círculo ou ele está fechado, ou então é uma região vazada aí, por exemplo, um chapeuzinho é vazado, tá? No cone também é vazado. Mas se eu observar para uma casquinha de sorvete, nessa situação, ela vai estar totalmente preenchida, tá? Óbvio que eu só estou olhando para a parte que é um cone perfeito, tá certo? Então, aí, nessa situação, ela está preenchida, tá? Então, se está preenchida, dá a ideia de volume. Se eu quisesse calcular a quantidade de papel ou papelão gasto para fabricar um chapeuzinho desse de aniversário, eu só teria que pensar na região lateral desse cone, tá certo? Desse chapeuzinho. Da mesma forma, para verificar a quantidade de plástico para a fabricação de um cone de trânsito, tá certo? Eu iria somente pensar na parte lateral e também eu poderia dizer para desprezar essas abas aí de apoio, tá? Só olhar para o formato cônico, tá certo? Nós temos dois tipos de cone. O oblíquo, ou seja, aquele que tem a base está no plano, mas a parte superior dele está inclinado para um dos lados. E eu tenho o cone reto, o próprio nome já está dizendo, o reto, o vértice dele, o eixo principal, está formando um ângulo de 90 graus com a região que plana. Bem, então nós temos esses dois tipos de cone. O que nós vamos trabalhar mais é o cone reto, tá certo? Mas se caso aparecer um cone oblíquo, você vai ter que usar um conhecimento a mais para na resolução de um cone oblíquo, tá certo? Depois, futuramente, a gente pode resolver algumas questões usando o cone oblíquo. Bem, a característica do cone é essa região que nós chamamos aqui, ó, de eixo principal aqui, que nós chamamos que é o eixo de rotação, porque da mesma forma que o cilindro, o cone ele é um sólido de revolução, e depois eu vou te mostrar por quê. Aqui nessa parte superior, no bico do cone, é chamado de vértice, tá? E observe que eu tenho aqui a base, um círculo, e eu tenho essa região aqui que você pode confundir com um triângulo, essa região aqui, mas eu tenho que lembrar que ele está dando a volta aqui, tá? Eu não tenho basicamente um triângulo, eu tenho duas retas, tá? E uma região aqui curva, tá certo? Bem, então, a parte técnica do assunto, o cone reto é também conhecido por cone de revolução, pois pode ser obtido por uma revolução, rotação de 360 graus, de um triângulo retângulo em torno de seus catetos.
Então, é essa situação aqui, pessoal, tá? Então, imagina um triângulo retângulo, tá? E que em um dos catetos você coloca um eixo vertical, certo? E aí você pega esse eixo e gira, tá? Então, no espaço vai formar o que nós chamamos de cone. Observem aqui que eu tenho o eixo vertical, tá? E aqui eu tenho o nosso triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu tenho a altura do cone, eu tenho o raio da base do cone, e eu tenho aqui esse G que nós chamamos de geratriz, porque quando eu girar esse triângulo retângulo, essa geratriz vai formar o cone, tá certo? Então, observem que eu tenho esse desenho aqui, ó, tá? Ó, e essa região aqui mais escura é o nosso triângulo. Quando eu girar esse triângulo aqui, vai formar no espaço essa figura que nós chamamos de cone. Observem também aqui, nós temos o vértice do cone, aqui eu tenho o círculo, tá? A base do cone. Observem que o cone é uma figura geométrica que possui aqui uma base somente. Então, já fazendo uma comparação com as outras figuras que nós trabalhamos, as figuras tinham duas bases. Essa daqui tem apenas uma base. Tá certo? Da mesma forma, então, eu preciso verificar quem é quem aí, ó. V é o vértice, H é a altura, G é a geratriz e raio da base. E uma relação importante que eu tenho que ter também no cone é justamente a relação que envolve esse triângulo retângulo. Lembrando que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Onde está o ângulo de 90 graus? Está bem aqui. Então, se aqui é o ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele é a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras, o que diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, está aqui. Essa relação, você, em algumas questões, pode ter que usar. Então, fica G ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Tá ok? Planificação do cone. Então, da mesma forma, eu tenho que entender como é planificar um cone. Imagina você, esse chapeuzinho de aniversário, alguns, não sei se você já percebeu, que tem um engate. Então, a maioria deles tem um engate. É soltar aquele engate e abrir. É óbvio que, como não essa parte vazada, que é do chapeuzinho, ele não vai ter. Mas, supondo que tivesse, aí abriria e sobraria o quê? Como resultado, sobraria essa região aqui, ó, que tem essa parte aqui que você pode confundir com um triângulo, mas não é um triângulo, tá? Então, eu tenho essas duas retas aqui, ó, que são justamente a geratriz do cone, e essa parte aqui é a parte curva dele, por quê? Porque está formando um círculo quando eu fechar. Então, se pensar em área e se pensar que é um cone fechado, tá? Então, eu tenho essa região aqui que nós chamamos de setor circular e eu tenho essa região aqui que é o círculo. Então, observem que eu tenho o raio da base do círculo, eu tenho a geratriz, tá? E como isso aqui é o comprimento de uma circunferência, porque vai dar a volta aqui nesse círculo, então o comprimento de uma circunferência nós vimos antes é 2 vezes o π vezes o raio, e aquela mesma situação do π, que é uma constante, é um número irracional, tá certo? Aí você vai verificar se vai substituir por 3,14, por 3, por 3,1, vai depender da questão. Outro detalhe é você saber calcular área e volume, tá? No caso, área da base, área lateral, área total e volume. Como é que você calcula a área da base? Ora, a base de um cone
é um círculo. Então, para eu calcular a área da base, a área do círculo. Então, é π vezes o raio ao quadrado. A área lateral pode ser que seja uma novidade para vocês, mas não tem jeito, você vai ter que gravar, tá certo? A área lateral é a área do setor circular, e a área do setor circular é π vezes o raio vezes a geratriz. Tá? Então, basta você ter o raio e a geratriz de um cone que você calcula a área lateral. E a área total, ora, é eu somar essas duas áreas aí. A área da base mais a área lateral. O cone e depois, futuramente, a pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, a diferença entre os volumes dessas figuras aí, tá? Vai ser o quê? Esse 1/3 que aparece ali. Ou então, você poderia multiplicar a área da base pela altura e dividir por 3 no final. É a mesma situação. Eu prefiro deixar dessa maneira aí, porque você vai verificar algumas questões que a gente vai simplificar aquele 3 ali, ou então dividir, mas não tem problema se você usar A vezes AB vezes H, tudo dividido por 3, tá certo? Então, essas são as fórmulas aí para cálculo de áreas e volume, se tratando de cone. Amanda, bom dia. Um exemplo, só para você saber utilizar as fórmulas aí. Dado um cone de altura 4 centímetros e 3 centímetros de raio, calcule a área da base, a área lateral, a área total, o volume. Bem, para calcular todos esses itens aí, eu preciso de mais dados dessa questão. Por exemplo, é um cone. Então, imagina esse cone aí, tá? Observem que a questão está te dando a altura. Então, a altura do cone, ele está dizendo que é 4 centímetros. Está te dando o raio da base. Então, o raio da base, ele está dizendo que é 3. Ora, se ele já está me dando a altura e está me dando o raio, eu posso usar esse triângulo retângulo aqui. Ora, esse triângulo retângulo, tá? Eu preciso calcular a geratriz, porque a geratriz me ajuda a calcular, no caso aqui, ó, a área lateral. Então, eu preciso saber quanto é esse valor aqui. Ora, mas esse valor nós já conhecemos, já fizemos várias questões aqui. Se esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, e os catetos são 3 e 4, então nós sabemos que a geratriz só pode ser 5, tá? Ou então você usa o teorema de Pitágoras, que a gente colocou lá anteriormente. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o raio ao quadrado, e você resolve para calcular essa geratriz. Bem, então nós já temos a altura, nós já temos o raio, nós já temos a geratriz. Agora é só substituir nas fórmulas. Então, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes o π, 9π centímetros quadrados. Depois, área lateral, πrg. Substituindo, o raio é 3 e a geratriz é 5. 3 vezes 5, 15, então ficará 15π centímetros quadrados. Pronto, eu já tenho a área da base e eu já tenho a área lateral. Para calcular a área total, basta você somar essas duas áreas. Então, a área da base mais a área lateral, área da base 9π, área lateral 15π, 9 mais 15, 24π centímetros quadrados. Observem que nenhuma das situações eu substituí o π, tá? Porque você pode deixar
como resposta ao π. Agora, se a questão dissesse para você substituir, ou então usar o π como 3,14, 3,1, então você teria que substituir. No caso, aí substituía no final e multiplicava o valor dessa constante que aparece acompanhando ele, a resposta. E, por último, o volume. O volume de um cone é 1/3 da área da base com a altura. Substituindo, nós já temos a área da base e nós temos a altura. A área da base, 9π, e a altura é 4. Então, aqui que eu observo que... Por que eu gosto de deixar nessa situação? Porque eu posso simplificar o 9 com o 3, ou seja, eu posso dividir o 9 com o 3, porque o 9 está em cima, o 3 está embaixo, e como todos os termos de cima estão multiplicando, eu posso fazer essa divisão. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, vai ficar somente 1, 3π e 4 em cima, multiplicando 12π centímetros cúbicos. Esse é o volume. Um paciente recebe por via intravenosa um medicamento a taxa constante de 1,5 mililitros por minuto. O frasco do medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio quando se iniciou a medicação. Após 4 horas de administração contínua, a medicação foi interrompida, dado que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, e, usando a aproximação de π igual a 3, o volume em ml do medicamento restante no frasco após a interrupção da medicação é aproximadamente, e tem as alternativas lá. Bem, então a questão está te dizendo que tem esse recipiente que vai ser colocado uma medicação, está completamente cheio, e esse recipiente tem uma parte cilíndrica e uma parte cônica. A questão está dizendo a taxa, tá, que está sendo utilizada, tá, ou seja, a quantidade de líquido por minuto que está sendo consumida, ou então está sendo colocada na veia do paciente lá, tá certo? E está dizendo que passou 4 horas e essa situação foi interrompida. E alguns dados que a questão deu. Bem, o que de importante eu tenho que saber? Primeiro, que é um cilindro e é um cone. E é uma questão de volume, porque esse recipiente, ele foi o quê? Está cheio de uma medicação. Tá? E depois a gente vai verificar aqui essa taxa e esse tempo que foi usado aí. Na situação, foram usados 4 horas. Tá certo? Bem, eu vou usar outro slide aqui para a gente ter mais espaço. Desenho. Então, me interessa o quê? O volume desse recipiente todo. Então, eu vou separar, vou calcular o volume de um, calculo o volume do outro, e depois eu somo e termino a questão. Então, o volume, primeiramente, do cone, volume de um cone é 1/3 da área da base com a altura. A área da base é πr ao quadrado, vezes a altura h. O raio da base é o mesmo raio lá do cilindro, que está lá em cima, que é 4, substituindo, e a altura, no caso, será 3. Então, vai ficar 1/3 vezes 3, porque ele está dizendo que você tem que usar o π igual a 3.
O raio é 4 ao quadrado vezes a altura. Ó, cuidado, eu estou calculando o cone, o volume do cone. Então, é a altura do cone vezes o trecho. Observem que eu posso cancelar um trecho de cima com um trecho de baixo. Tá? Então, sobrará o quê? 1, 4 ao quadrado e 3. Ficará 16, porque 4 ao quadrado é 16, vezes o 3. E 16 vezes 3, 48 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume do cone. Agora, eu preciso do quê? Do volume do cilindro. Como que eu calculo o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. Ó, observem aí a situação. Ó. Tá? Por favor, não vão confundir na hora de uma resolução. O volume do cone é 1/3. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura somente. Tá? Substituindo a área da base, πr ao quadrado vezes a altura. O π, 3, o raio, 4 e a altura do cilindro, 9. Então, ficará essa expressão. Tá? Aí, você decide como você vai resolver. Lógico que você tem que resolver primeiro essa potência. Mas aí depois, quando você resolver a potência, aí você verifica se você vai multiplicar por 3, depois por 9. Isso aí é quem você decide. Então, fazendo essa multiplicação, dará 432 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Como eu já tenho o volume do cilindro e eu já tenho o volume do cone, então tenho que somar esses dois aí. 432 mais 48. 432 mais 48, isso vai dar 480 o quê? Centímetros cúbicos. Bem, o que eu tenho que pensar aqui? É naquela taxa que está dizendo que foi 1,5 mililitros por minuto. Então, está em minuto lá. Então, tenho que saber o que foi usado em 4 horas, mas só que a taxa está por minuto. Então, tem que transformar primeiro 4 horas para minuto. 4 horas tem quantos minutos? Ora, eu tenho que pensar que 1 hora tem 60 minutos. Se eu vou pensar em 4, é 4 vezes o 60, que dará 240 o quê? Minutos. Então, qual é o dado que ele deu da questão? Que essa taxa em ml, tá? Ou seja, mililitro, então preciso transformar de centímetro cúbico para mililitro. Só que está dizendo que é 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, basta só substituir as unidades, tá? Se é 1 para 1, então não vai influenciar no resultado. E 1,5 mililitros por minuto, então significa que vai ser o quê? 1,5 vezes o 240, porque são 4 horas e 4 horas equivale a 240 minutos. Fazendo essa multiplicação, então terei 360 ml que foram usados nessa situação aí, tá? Bem, se foram usados 360 ml, a questão está perguntando quanto ainda tem de medicamento. Ora, se eu quero saber quanto ainda tem, 480 menos 360. E quanto é que dá? 120 ml. Tá certo? Então, observem que o que tem de direto aqui é usar as fórmulas do volume e do cilindro. Depois, é você transformar de centímetro cúbico para ml. Nesse caso, é só trocar unidades, porque se é 1 para 1, então não tem cálculo para fazer. Depois, é analisar o que significa 1,5 ml por minuto. O que significa isso? Que a cada 1 minuto são utilizados 1,5 ml. Se eu tenho 4 horas, eu tenho 240 minutos. Então, é uma multiplicação. Se você quiser usar a regra de 3 também, não tem problema. Tá? Nesse caso, eu acho que não precisa.
Fazendo essa multiplicação, 360, mas isso é o que foi utilizado porque foi interrompido. Aí quer saber quanto ainda tem de medicação lá naquele recipiente. Então, basta você fazer essa subtração. Tá ok? Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aí. Tá certo?